Nosso convidado agora para falar com a gente, ele fala direto de Boston, nos Estados Unidos. O Paulo José Martins Bispo é brasileiro, pesquisador especializado em doenças infecciosas. Atualmente ele trabalha como professor assistente no Massachusetts Pioneer Infirmary da Escola de Medicina de Harvard. Paulo, muito boa noite para você. Obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para falar com a gente. Boa noite, eu que agradeço o convite. Paulo, é claro que antes da gente explorar os seus conhecimentos científicos sobre o coronavírus, é preciso perguntar sobre a sua experiência aí, como morador de Massachusetts. Os Estados Unidos têm quase 30 mil casos e as medidas restritivas estão aumentando. As pessoas entendem a gravidade dessa doença? Olha, as pessoas estão começando a entender a gravidade agora, eu acho. À medida que a epidemia cresce rapidamente, os governos locais começam a implementar medidas sérias de contenção e da disseminação, a população então começa a criar a percepção de que essa epidemia é de fato uma epidemia grave. Aqui no estado de Massachusetts, o governador declarou estado de emergência no dia 10 de março. E como resultado, as universidades, escolas, igrejas, todos os ambientes públicos com aglomeração, eles fecharam, restaurantes só trabalham com entregas e reuniões de trabalho, conferências científicas foram todas canceladas. Nós estamos fazendo tudo isso virtualmente, utilizando ferramentas como essa. Uma parte considerável da população que pode trabalhar de casa está fazendo já quarentena, está em isolamento e trabalhando de casa. É o que o Brasil começa a fazer nesse momento. Para vocês que estudam e lidam diariamente com doenças infecciosas, o isolamento é mesmo fundamental para frear o coronavírus? Sim, o distanciamento social, a gente chama isso de distanciamento social, é fundamental para a contenção dessa epidemia, Tiago. Essa é uma doença transmitida de pessoa para pessoa por meio de gotículas respiratórias. Uma pessoa infectada, a cada vez que tosse, espirra, produz gotículas contaminadas com vírus que podem se espalhar por uma distância mais ou menos de até 2 metros. Quando temos contatos próximos com pessoas infectadas e entramos em contato com essas gotículas contaminadas com o vírus, nós podemos então adquirir o coronavírus. Esse é um vírus que tem uma capacidade de transmissibilidade muito alta e o isolamento é importante para que nós possamos diminuir o número de casos e desacelerar a velocidade da curva de crescimento da epidemia. Os epidemiologistas chamam isso de achatamento da curva. Por que isso é importante? Imagine que nós tenhamos durante essa epidemia cerca de 50 mil casos de infectados aí no Brasil. Se todos esses casos se concentrarem no começo da epidemia, num tempo curto de tempo, o sistema de saúde não dará conta de tratar dos casos graves, daqueles pacientes que têm doença severa e que desenvolvem pneumonia grave, que precisa de tratamento e internação. Se nós conseguimos achatar essa curva, se nós conseguimos fazer com que a curva da epidemia seja um pouco mais lenta, esses casos são distribuídos pelo tempo, isso desafoga o sistema de saúde e o sistema de saúde consegue então tratar dos casos mais sérios. Esse é um momento de união, de cuidado uns para com os outros, nós precisamos refletir sobre o nosso papel durante esse período para auxiliar as autoridades de saúde na contenção da epidemia. Quem puder ficar em casa, trabalhar de casa, por favor, faça. Mas fique em casa mesmo. Quarentena é isolamento, distanciamento social não são férias. Tá certo, Paulo. E os cientistas estão numa corrida contra o tempo? E o que se sabe até agora sobre a Covid-19 é suficiente para que se descubra não só medicamentos, como também uma vacina no futuro? Ou temos muito ainda que entender sobre essa doença? Olha, nós ainda temos muito para aprender em relação a esse novo coronavírus e a doença que ele causa, mas existem muitos coronavírus que causam doenças humanas, em geral doença respiratória leve, moderada, parecida com um resfriado comum. Alguns desses coronavírus causam doenças mais graves e nós já tivemos 2 epidemias no passado causadas por coronavírus, de proporção menor do que essa. Portanto, nós temos já um conhecimento sobre a família desses vírus que vai com certeza auxiliar muito no desenvolvimento de novas vacinas e terapias. Certo. E os trabalhos científicos em busca de medicamentos e imunização por aí receberam algum tipo de estímulo do governo Trump? O governo federal americano tem tido interesse, obviamente, em estimular a criação de uma vacina e também de algum tratamento que possa ser utilizado agora, já durante o crescimento da epidemia aqui nos Estados Unidos.
O Instituto Nacional de Saúde americano, que é chamado de NIH, está bastante envolvido e dando suporte financeiro para alguns ensaios clínicos que estão testando a efetividade de uma nova vacina. Esse protocolo já está em andamento na cidade de Seattle, no estado de Washington, e existem vários outros protocolos para avaliar novas modalidades de tratamento, incluindo o uso de uma droga chamada hidroxicloroquina, que tem sido bastante comentada na mídia. E aqui, então, vale lembrar que esses estudos com essa droga, hidroxicloroquina, e outras drogas ainda estão em fase embrionária e estão ainda começando, esses pesquisadores estão começando a selecionar paciente para esses estudos. Esse medicamento, a hidroxicloroquina, ainda não é aprovada para amplo uso em pacientes com a Covid-19 e também não há evidências sólidas na literatura que essa droga funcionaria em larga escala para o tratamento de casos graves ou para prevenção. Então, aqui fica um recado importante para a população. Não corram para as farmácias para comprar esse medicamento para ser utilizado para prevenção. Eu repito, não há evidências ainda de que ela possa prevenir a infecção por coronavírus e a população não deve se automedicar com esse remédio por 2 motivos principais. Algumas pessoas podem ter efeitos colaterais sérios com esse medicamento, principalmente cardíacos, e o uso deve acontecer sob supervisão médica estrita. Esse remédio é atualmente utilizado por pessoas com doença autoimune também. Então, se a população que não precisa comprar para fazer uma prevenção, que a gente não tem evidência que funcione ou não, vai faltar para quem realmente precisa o medicamento. Ô Paulo, só para esclarecer, esse medicamento que você falou agora é sobre aquele medicamento da malária ou não? São medicamentos diferentes? É esse mesmo, a hidroxicloroquina é uma modificação da cloroquina que também é utilizada para o tratamento de malária. A hidroxicloroquina, além de tratar a malária, ela tem um efeito modulador do sistema imunológico também. Por isso, ela é utilizada para o tratamento, para o manejo clínico de algumas doenças autoimunes, como lúpus e como a artrite reumatoide. Espera-se que esse efeito no sistema imunológico, modulatório do sistema imunológico, possa ser um efeito positivo para os pacientes que tenham doença grave causada pelo coronavírus, porque esses pacientes com doença grave, eles têm uma resposta inflamatória muito exacerbada, com produção de muitas moléculas que são chamadas de citoquinas, são moléculas do sistema imunológico, de comunicação do sistema imunológico e que exacerbam bastante a inflamação no pulmão. Então, espera-se que essa droga possa ter esse efeito, além de ter um efeito também de inibição do acoplamento do vírus na célula. Mas ainda, como eu disse, ainda são evidências muito pequenas e os estudos clínicos, os clinical trials aqui nos Estados Unidos ainda estão só começando. Tá certo. Agora, fala-se muito a respeito do grau de contaminação da Covid-19. O coronavírus surpreendeu o mundo científico pela sua capacidade de se espalhar. Ou isso é normal quando falamos de um vírus como esse? Sim, os vírus da família dos coronavírus têm uma capacidade de disseminação alta. Muitos, como eu disse, causam doenças leves, como o resfriado comum, e circulam bastante entre a população nas épocas do ano com maior número de casos de resfriado, como nas estações mais frias. A diferença desse novo vírus é que, além de ser transmitido com muita facilidade, uma parte das pessoas infectadas desenvolve doença mais severa, incluindo aqueles que desenvolvem pneumonia grave e precisam de internação e de tratamento intensivo. Agora, tem uma dúvida muito comum também. Quem pega o coronavírus fica imune depois ou há casos de reinfecção da doença? Como é que isso funciona? Eu acho que ainda é um pouco prematuro para a gente saber disso, né? Nós precisamos esperar mais tempo e ver o que irá acontecer com os pacientes que foram infectados durante essa epidemia, se eles ficarão ou não imunes e se há casos de reinfecção. Hoje é difícil responder essa pergunta com firmeza e com segurança. Ô Paulo, parece repetitivo, mas é sempre importante a gente falar dos cuidados com as mãos nesse momento, não é verdade? Sim, claro. Falar disso nunca é demais. Doenças como essa transmitidas de pessoa para pessoa por secreções respiratórias, as mãos acabam servindo como um veículo importante de transmissão. Nós podemos contaminar as mãos com o coronavírus pelo aperto de mãos com alguém infectado ou tocando em superfícies contaminadas pelo coronavírus. Por isso é muito importante lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos e na impossibilidade de utilizar álcool em gel.
É importante também desinfetar as superfícies que nós tocamos com frequência durante o dia, como mesas, maçanetas de porta, torneira, as superfícies sólidas das nossas cozinhas, dos nossos banheiros, interruptor de luz, teclado de computador e também, e talvez principalmente, os nossos telefones que nós utilizamos tanto durante o dia. A água sanitária com cloro é boa para fazer a desinfecção de superfícies? Sim, a água sanitária com cloro é boa para fazer a desinfecção de superfícies, o álcool a 70% também é boa para fazer a desinfecção e alguns dos produtos de desinfetantes que nós compramos e que nós utilizamos normalmente para fazer a limpeza das nossas casas, eles têm produtos desinfectantes que têm ação contra os coronavírus. Geralmente, existe uma lista de patógenos, de micro-organismos que esses desinfetantes matam. Essa lista geralmente está no rótulo do produto e quem utilizar esses produtos em casa, chequem essa lista para ver se esse produto inclui ou não o coronavírus. Tá certo. Queremos agradecer então a você, Paulo Bispo, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço.